Porque um pequeno arquipélago com poucos recursos naturais e ainda menor que Cuba é uma das regiões mais ricas do planeta. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Hong Kong é um mistério para muitos, sobretudo para aqueles que defendem socialismo ou qualquer tipo de intervencionismo governamental, achando que o Estado cria riqueza. É uma cidade um pouco menor do que a cidade do Rio de Janeiro em tamanho, e sua população gira em torno de 7 milhões de habitantes. O PIB de Hong Kong supera o de países como Chile, Uruguai e Moldávia em números absolutos, tendo um poder de compra quase 2 vezes maior que o de Portugal e quase 4 vezes maior que o do Brasil. Já no índice de facilidade de fazer negócios do Banco Mundial, Hong Kong só perde para Nova Zelândia e Singapura, ficando na frente até mesmo dos Estados Unidos. Além disso, durante 20 anos consecutivos, o The Wall Street Journal e o Heritage Foundation classificaram Hong Kong como a economia mais livre do planeta. Não existe imposto em bens e serviços em Hong Kong, e os impostos de renda e riqueza estão entre os mais baixos do mundo, sendo esta região considerada até mesmo um paraíso fiscal. Lá não se tem essa complexidade tributária encontrada no Brasil. Em vez disso, encontram-se baixas alíquotas tanto para a pessoa física como para a jurídica, além da carga tributária ser de somente 14% do PIB. Não se tem em Hong Kong impostos sobre ganhos de capital, de renda de juros ou até renda adquirida no exterior. Eles também não pagam impostos sobre vendas e sobre valor agregado. O orçamento do governo é relativamente equilibrado, sem déficits e com uma dívida pública quase inexistente, ao contrário até mesmo dos Estados Unidos, considerado referência de país capitalista e bem-sucedido. Além disso, enquanto nós, brasileiros, sofremos com um governo protecionista que taxa muitos produtos estrangeiros, nesse pequeno tigre asiático, as tarifas de importação são praticamente zero. Sua moeda é o dólar de Hong Kong e opera num câmbio vinculado ao americano, se submetendo a regras do mercado internacional. É estranho e até hilário pensar que se os intervencionistas e marxistas estivessem certos sobre o que chamam de capitalismo selvagem, Hong Kong seria um inferno para onde ninguém iria querer ir. Agora, o que acontece é o contrário. O inferno do qual todos fogem de jangada é Cuba, ou algum país que chega nesse nível de socialismo, como a Coreia do Norte. Na última década, era da Venezuela que muitas pessoas fugiam, pois o governo de lá atacou a livre iniciativa e todo o setor produtivo, adotando políticas regulatórias e altos impostos, além da superinflação da moeda e do controle de preço. Mas Hong Kong e outros locais como Suíça, Singapura e Nova Zelândia só nos mostram que todo esse império burocrático e regulatório encontrado no Brasil, agências reguladoras como Anatel e empresas estatais de nada ajudam e são desnecessárias para o tão sonhado caminho da prosperidade. Quanto maior o governo, maior sua corrupção, ineficiência e opressão. Quanto maior o número de leis, menos respeito pelas leis se tem. E mais complexo e difícil passa a ser viver nesse tipo de ambiente, pois, por qualquer motivo, um fiscal te multa e dificulta sua vida. Não podemos esquecer de esclarecer que Hong Kong é fruto de um total abandono político e que essa região jamais se tornaria essa potência econômica caso os políticos da China ou do Império Britânico tivessem demonstrado um verdadeiro interesse em seu controle desde o século XIX. Mas vamos voltar no tempo por um momento. O Império Chinês, no século XIX, passava por um período de decadência e de crise sanitária, devido ao fechamento econômico e consumo de ópio pela sua população, que obtinha esse produto através dos britânicos. Numa situação inflamada entre a China e o poderoso Império Britânico, ocorreu a Guerra do Ópio, e os derrotados foram os chineses, que acabaram tendo que ceder às exigências dos britânicos. A região de Hong Kong se tornou então posse da Grã-Bretanha no ano de 1842, como resultado de uma negociação com a China, objetivando o fim dessa guerra comercial. Como a região de Hong Kong era pobre em recursos naturais, naquele momento não atraía a atenção de nenhuma das duas nações.
E isso, na verdade, foi bom para o futuro próspero de Hong Kong, pois esses governos não quiseram atuar forte nessa região, deixando-a para lá e com pouca intervenção num primeiro momento. No começo do século XX, a situação de Hong Kong não era das melhores. Não era o melhor local para se comercializar, porque Xangai, uma cidade chinesa, crescia bastante no cenário e tomava uma fatia do comércio que passava por Hong Kong. A população de Xangai era mais instruída e preparada, habitando um local melhor e ainda desfrutando da proteção europeia devido a tratados de concessões feitos pelo governo chinês. Assim, em torno de 1910, Xangai se tornara um centro comercial mais importante que Hong Kong. Os britânicos, então, passaram a concentrar seu controle e atenção sobre Singapura, pois era mais fácil de ser defendida graças ao poder naval britânico na região. E foi por isso que Hong Kong perdeu toda a sua já pequena importância para o governo britânico. E isso foi excelente para a região não se tornar muito controlada por políticos, já que propiciou um processo de enriquecimento sem o típico encarecimento e estrangulamento das atividades comerciais pelo Estado. É importante contextualizar aqui a China do pós-Segunda Guerra Mundial. Em 1949, ocorreu uma revolução de caráter comunista na China, se tornando uma ditadura liderada por Mao Zedong. Como consequência das políticas comunistas que objetivam roubar a propriedade dos donos das terras e os empreendimentos dos empresários, houve uma grande migração desses empresários chineses para Hong Kong. Eles levaram projetos de vida e o que lhes restara de seus negócios, além de seu conhecimento, visando se estabelecerem no local para viver uma vida em paz, longe do terror comunista. Sendo Hong Kong ainda uma propriedade do governo britânico, essa região estava sujeita a políticas econômicas do Império Britânico. Entre a década de 60 e 70, um escocês chamado John James Cowperthwaite foi nomeado para a função de secretário das finanças do local. O lado bom da história foi que John James era um liberal clássico que admirava o livre mercado. Ele afirmava categoricamente que não podemos deixar que burocratas danifiquem os principais mecanismos da economia, que são a livre iniciativa e a livre concorrência. Assim, com uma administração liberal, onde havia segurança jurídica nos negócios, além do governo simplesmente não atrapalhar, nasce um ambiente com facilidade de empreender e trabalhar e com baixa carga tributária. A ausência de burocracias, regulações e abertura comercial permitiram que Hong Kong se tornasse um local atrativo para investimentos e empreendedores de todo o mundo. É interessante trazer aqui um importante dado atual sobre a população de Hong Kong. Ela é 30 vezes menor do que a brasileira, além de uma área 3.000 vezes menor. Além de lá não ter recursos naturais em abundância, tem-se uma população relativamente pequena se comparado com outros países. Então, muitos podem se perguntar: como é possível essa região ter enriquecido tanto? É o milagre do livre mercado. Isso nos prova, sem dúvida alguma, que com as graças da economia capitalista industrial e globalizada, todos os países podem enriquecer e serem beneficiados pelo comércio internacional. Simples, não é? Quem gosta de dificultar e criar problemas para depois aparecer como salvador são os próprios políticos, pois eles ganham poder à medida que as pessoas se tornam dependentes do Estado. Hong Kong está entre as 5 cidades mais ricas do mundo e se localiza numa das mais importantes rotas de comércio atualmente. Representa quase 3 vezes mais que o Brasil no comércio internacional, sendo o Brasil de dimensões continentais e com uma população superior a 210 milhões de habitantes. Isso, para nós, deveria ser vergonhoso. Somos vítimas de um Estado inchado, populista e paternalista que cria pobreza através de um ambiente de negócios altamente regulamentado para proteger os amigos do rei, corporativistas e os monopólios estatais. Isso quando políticos de esquerda não estão entregando nosso dinheiro para as ditaduras latino-americanas. Grande parte das mazelas de nossa economia intervencionista e da mentalidade estatista e paternalista se intensificou com o governo de Getúlio Vargas, e é por isso que o fascista é idolatrado pela esquerda. Alguns rankings internacionais revelaram que a renda per capita do Brasil gira em torno de $6.700,
A de Hong Kong gira em torno de 46.300 dólares. Além disso, Hong Kong é uma cidade com um baixo nível de violência, tendo uma média de 0,2 mortos por 100 habitantes. Para elucidar isso, em 2021, a cidade de Nova York teve um índice de homicídio 27 vezes maior que o de Hong Kong. Hong Kong conseguiu superar a China e a própria Grã-Bretanha nos índices de desenvolvimento humano e renda per capita. Mesmo a China tendo dimensões continentais e mais de 1,5 bilhão de habitantes, ela fica atrás de Hong Kong nos índices de riqueza per capita. Isso mostra como um Estado burocrático, intervencionista, corporativista e, no caso da China, de governo praticamente socialista, consegue destruir riqueza e oportunidades. É como bem diz o famoso Barão de Mauá: o melhor programa econômico do governo é não atrapalhar aqueles que produzem, poupam, investem, empreendem, empregam, trabalham e consomem. Apesar de hoje em dia sofrer controle do Estado chinês, Hong Kong sempre teve leis mais liberais, pelo menos antes da China reforçar seu autoritarismo e repressão sobre a região recentemente. Um exemplo é que, desde sempre, a China evita interferir nas leis fiscais de Hong Kong, mas o crescimento dessa cidade, de fato, preocupa o Partido Comunista Chinês, que sonha com controle absoluto sobre o local. Em 2019, o governo chinês impôs uma lei de segurança nacional em Hong Kong. Um dos pontos da lei permitia ao governo chinês extraditar presos para a China. E lá, como sabemos, os julgamentos feitos pelo Partido Comunista são arbitrários e seguem às vontades de Xi Jinping. O governo chinês é extremamente autoritário e repreende qualquer tipo de oposição ao protesto. Jornalistas estrangeiros e manifestantes em Hong Kong foram censurados ou reprimidos pelo governo chinês. Hoje em dia, é difícil dizer que existe liberdade de imprensa e expressão em Hong Kong com tanta influência do Partido Comunista Chinês, mesmo lá sendo um local rico e com alto grau de liberdade econômica. A mais importante lição que podemos aprender sobre cidades ou países pequenos e que são ricos, como Suíça, Singapura, Nova Zelândia e Hong Kong, é que eles nos confirmam tudo que os economistas da escola austríaca, como Ludwig von Mises e Murray Rothbard, sempre alertavam, de que o governo nada cria de valor e apenas depreda capital privado, empobrecendo a todos, seja com inflação ou impostos diretos. É só o livre mercado desimpedido e permitido por um ambiente com segurança jurídica e total proteção à propriedade privada que é possível florescer a riqueza, um modelo de laissez-faire, protegido pelo império da lei de propriedade. Rejeite completamente as ideias que clamam por intervenção do Estado na economia, mesmo se for por boas causas e com boas intenções, pois as leis da economia não seguem boas intenções. Trago, por fim, uma constatação de Ayn Rand. O capitalismo não criou a pobreza, ele a herdou. Comparado aos séculos pré-capitalistas de inanição, as condições de sobrevivência dos pobres nos primeiros anos de capitalismo foram a primeira chance que os pobres tiveram para sobreviver. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por historiador libertário, revisado por Donda e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e o compartilhe em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!